Bom, pessoal, vamos lá. Vamos dar início à nossa aula sobre equações do segundo grau. Por definição, eu copiei algumas coisas aqui para vocês que eu acredito que são importantes para se entender a respeito de equação do segundo grau. Por definição, uma equação do segundo grau com uma incógnita tem a forma ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, sendo que o a tem que ser diferente de zero para que ela consiga ser uma equação do segundo grau. Porque, por exemplo, se aqui eu tivesse 0x ao quadrado, qualquer valor que fosse o x ao quadrado anularia esse termo e passaria a ser apenas uma equação do primeiro grau, certo? Aqui nós temos que, sendo o x, que é usualmente colocado como a incógnita, mas pode ser qualquer outra letra para representar essa incógnita, mas normalmente é colocado como x, onde o a, o b e o c são os coeficientes numéricos, ou seja, são números, certo? Observe que o a representa o coeficiente do x ao quadrado. Isso quer dizer que, independente da posição que ele esteja, o a sempre é o valor que está com o x ao quadrado. O b representa o coeficiente do x e o c é o termo independente. É o termo, como a gente consegue observar aqui, que não tem a incógnita. Ou seja, o a sempre é o valor que está com x ao quadrado, o b sempre é o valor que está com x e o c sempre é um termo independente. Por exemplo, se você tiver uma equação escrita dessa forma: 2x ao quadrado mais 6x mais 8 igual a zero. Aqui nós temos o 2 como valor do a, o 6 como valor do b e o 8 como o termo independente, que é o valor do c. Independente da ordem que ele estivesse escrito, por exemplo, eu podia estar escrito assim, a mesma equação: 8 mais 2x ao quadrado mais 6x igual a zero. Independente da ordem, o valor que está com x ao quadrado continuaria sendo o valor do a, que seria o 2. O valor do b continua sendo o que está com x, que seria o 6. E o valor do c continua sendo 8, independente da ordem que eles estão escritos. Tranquilo até aí? Mais um exemplo. Se você tiver uma equação x ao quadrado mais 2x menos 3 igual a zero. Qual que seria o valor de a aqui? Nesse caso, quando não aparece o valor do coeficiente, é porque nós temos um coeficiente 1, é 1x ao quadrado, aí o valor do b, o 2, e o valor do c, aqui a gente observa o sinal, é menos 3, certo? Mais um exemplo, deixa eu fazer um exemplo agora de uma equação incompleta. X ao quadrado mais 3x igual a zero. Nesse caso, o valor de a é 1, o valor do b é 3. Aí você pode perguntar, mas professor, onde é que está o valor de c se não aparece? Não tem o valor de c. Tem, ele só é nulo. Então, se o valor do c ou qualquer outro valor aqui, o do b ou do c, qualquer não, porque o a não pode, o b ou c não aparece, é porque é zero. E aí, onde a gente entra na parte das equações completas e incompletas. Para uma equação do tipo ax ao quadrado mais bx mais c igual a zero, ela é chamada de completa quando o a, além do a, óbvio, para poder ser a equação do segundo grau não pode ser zero, o b também não for zero e o c também não for zero. Ou seja, quando ela tiver os três coeficientes. Por exemplo, 2x ao quadrado menos 3x menos 6 igual a zero. Nós temos aqui o 2 como valor do a, o menos 3 como valor do b e o menos 6 como valor do c. Ou seja, ela tem os três coeficientes. Por isso ela é chamada de completa. Mais um exemplo: x ao quadrado
menos x menos 1 igual a zero. Mais um exemplo completo, porque ela tem o 1 como valor do A, o menos 1 como valor do B e o menos 1 como valor do C. Deixa eu só escrever aqui para ficar claro. Aqui eu tenho A igual a 1, B igual. Não aparece o coeficiente do B, mas aqui eu tenho quanto de x? Tem 1x. E como é negativo, então é menos 1. E o valor do C, também aqui é o termo independente, é menos 1. Certo? E ela é chamada de incompleta, a equação do segundo grau, quando o B for igual a zero ou o C for igual a zero, ou os dois. Por exemplo, você pode ter um exemplo assim: x ao quadrado menos 49 igual a zero. Essa é uma equação incompleta do segundo grau. Por quê? Porque nós temos a igual a 1, que é o coeficiente do x ao quadrado. O b, se não aparece aqui, como eu já tinha dito anteriormente, é igual a zero. E aí nós temos c igual a menos 49. Ou seja, se um dos dois, ou b ou c, for zero, é uma equação incompleta. Outro exemplo, se tiver assim, deixa eu botar mais para cá. 3x ao quadrado mais 2x igual a zero. Mais um exemplo de uma equação incompleta. Nós temos o valor de A igual a 3 e o valor de B igual a 2. Qual seria o valor de C aqui então? Não aparece. Então o valor de C é zero. Ou seja, aqui nós temos o valor do B, mas o valor de C é zero. É mais um exemplo de equação incompleta. Ah, mas professor, e quando é que acontece? Quando ambos são iguais a zero, o C e o B. Então, nós teríamos uma equação apenas com o valor do A, que ficaria assim, pode ser assim: x ao quadrado é igual a zero. Por quê? Não aparece nem o valor do B, nem o valor do C, porque aqui o B é igual a zero e o C também é igual a zero. E o A seria igual a 1, nesse exemplo. Mais um exemplo assim, poderia ser 7x ao quadrado igual a zero. Temos a mesma coisa, o valor de B é zero e o valor de C é zero, e mesmo assim ela é uma equação do segundo grau. Tranquilo? Bom, dando continuidade, nós vamos ver a resolução de equações, primeiramente as incompletas. Primeiro caso,